que tem muitas pessoas que interpretam esse livro e falam assim, mas tem que ter esse livro na Bíblia. Porque esse tipo de relacionamento é que Deus quer ter comigo e com você. Esse livro está aqui para mostrar que Deus quer ter um relacionamento comigo e com você desse jeito. E esse livro, ele fala de um rei que está querendo conquistar uma mulher. Um sulamita. Essa mulher, ela está no jardim do rei. E o rei chega e vê essa mulher lá no jardim. E aí, ela está lá no jardim. E ele não quer se apresentar como rei. Porque ele quer conquistar essa mulher, mas não por aquilo que ele tem poder. Mas ele quer conquistar essa mulher pelo amor e por aquilo que ele pode dar para essa mulher. Ele quer atrair ela. E aí o que esse rei faz? Ele vai com um jeito e ele cria uma situação como pastor de ovelha. E se você for ver no capítulo 2, quando depois dessa questão dessa criação, ele teve a criatividade de fazer como pastor. Ele coloca essa mulher dentro do palácio. No capítulo 2 ele vai falar que ela está dentro do palácio. O que é isso, pastor? É a mesma coisa com Jesus. Amado Deus, Ele quer nos atrair pelo amor dele. Ele não quer botar o poder dele. E Ele te atraiu para te colocar dentro de um palácio. Você nem fala bem, querido. Deus te atraiu e te colocou dentro de um palácio. Talvez você está vivendo dentro de um palácio como escravo. É outra situação. Você não teve revelação. Mas Deus quer te colocar dentro de um palácio. E Deus chega. Esse rei chega para essa rainha. E ele cria uma situação. E ela diz, não, eu já estou cansado. Eu já tirei a túnica, já tirei a roupa. Já lavei os pés. Estou deitado, estou de boa. Quantas pessoas estão de boa? Quantas pessoas que trabalham o dia todo e falam assim, agora eu quero ficar de boa. Agora eu quero ficar no sofá da minha casa, na minha televisão. Amados, essa história é a minha história e a sua história. E o rei chega e fala assim para essa mulher. Ele vai lá e ó. E ela fala assim, não, estou cansada. E é interessante que quando ela percebe a unção, a mirra, que ela percebe que está a unção, ela desperta e ela vai lá na porta. Mas quando ela abre a porta, ele já foi. Ele já caiu fora. E fica só o cheiro. Quantos de nós estamos vivendo só dessa unção? Ah, teve unção no louvor, fiquei todo arrepiado. Isso não é suficiente. Ele quer um relacionamento. Ele quer um nível de intimidade comigo e com você. Ele quer que nós entramos em mergulhos. Não adianta só você que sentir arrepiado. Não adianta só você... Ah, pastor, fui no culto domingo, o culto foi tremendo. Você sai de lá, você não sabe nem o que o pastor pregou. Se te perguntar na segunda-feira, porque foi só nível de alma. Foi só aquele... Não tinha unção. Porque as pessoas querem unção. As pessoas querem o poder de Deus. Você sabe por que a televisão está cheinha de programas que levam as pessoas e as pessoas acham que estão indo para Deus? Por causa disso. Porque as pessoas querem unção.
Porque unção, amado, é Deus te capacitando para fazer algo para Ele. Poder de Deus é Deus operando. Só que você pode sair daquele momento de poder de Deus lá fora e você nunca ter conhecido a Deus. Agora, a glória de Deus é diferente. E é isso que nós precisamos. A glória de Deus, querido, é Deus fazendo, independente de mim, de você. Amém. Nós precisamos disso. Nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos da manifestação da glória de Deus todos os momentos na vida. Mas o que eu acho mais interessante disso aqui, querido, é que ela fecha a porta. Se você for ver, lá em Apocalipse 7, 3, Jesus está falando de uma igreja que fechou as portas para ele. Porque se você for ler Filadélfia, a Bíblia fala que Jesus, Deus, Ele deixa uma porta aberta, que foi a igreja que tirou o pessoal de uma idolatria e começou a se manifestar. Aí de repente, essa igreja, quando morrem esses homens, esses grandes homens de Deus, a igreja foi lá e fechou a porta. Quando chega na igreja de Laodiceia, a porta está fechada. E ele está lá fora batendo, e a igreja está reunida aqui dentro. A igreja está reunida dentro do templo, tendo louvor, adoração, dízimo e tudo. E o dono da igreja, o que é da igreja, ele está do lado de fora batendo no porta. E aí? Pastor, mas isso aí é Laodiceia. A igreja hoje. Laodiceia aponta para a igreja hoje. Laodiceia é a igreja hoje vivida no mundo. Laodiceia é hoje a igreja. Que você fala desse a igreja de Laodiceia é a igreja hoje. Agora abra para você ver a preocupação. Abra lá em Filipenses 3. Eu quero que nessa noite você vai querido, abrir o seu coração, abrir a porta. Abriu aí Filipenses 3? Ele fala assim, ó, Filipenses 3, no 1, fala assim: quanto ao mais, irmãos meus, Paulo falando, amado, está falando para uma igreja. Fala assim, ó, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgostar. E é segurança para vós outros, que eu escrevo as mesmas coisas. Paulo está falando assim, ó, para essa igreja. Eu estou escrevendo isso para vocês, alertando vocês. Isso vai ser segurança para vocês, para essa situação que vai acontecer aqui. O apóstolo Paulo chega na igreja e fala para o povo da igreja: ó, estou falando para vocês, estou alertando para vocês, é segurança para vocês, que essas coisas aqui, elas vão acontecer. Aí ele fala, o 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisanos. O que é isso, querido? O apóstolo Paulo está falando 3 advertências para a igreja, que eu e é você. Ele está falando assim, ó, eu estou alertando vocês, cuidado com a falsa circuncisão. Quem que fazia a circuncisão? Era o pai. O pai
é que tinha a função de fazer a circuncisão. E talvez tenha alguém que fala, o que é isso, pastor, circuncisão? Circuncisão, o filho homem, ele tinha de vir, o pai pegava no órgão do filho homem, e ele cortava, como diz hoje, como é que fala? Hoje, fimose, como se fosse a fimose, cortava. Aquilo era uma aliança que ele tinha. Era um mandamento de Deus. E quando ele fazia isso, era uma aliança que ele estava fazendo com o filho, colocando o filho na linhagem do Deus Todo-Poderoso. Esse filho, ele pertence a Deus e ele vai ser criado nos princípios para Deus. Aqui, querido, nós podemos ver uma situação. Pai. Sabe quem que é seu pai? Seu pai é aquele que você pode colocar a sua intimidade nas mãos dele. Pai é aquele que você é capaz de colocar a sua intimidade nas mãos dele. O apóstolo Paulo, quando Timóteo foi circuncidado, ele já não era uma criança. Ele tinha aproximadamente de 8 a 10 anos, segundo os como é que é? Os historiadores. Não, eles, Arqueólogos. eles falam que ele tinha mais ou menos essa idade. Você sabe o que Timóteo fez? Timóteo pegou e colocou o órgão dele na mão de Paulo. Ele colocou a intimidade dele na mão de Paulo. Agora também tem uma situação que o filho, ele só é filho se ele é capaz de reconhecer o pai como aquele que ele pode colocar a intimidade dele na mão. Tem um lado do pai, mas tem um lado do filho. Eu te pergunto, a sua vida você tem colocado na mão do pai? A sua intimidade você tem colocado na mão do pai? Não, pastor, todo domingo eu pego a Bíblia, dou dízimo, dou oferta, louvo, canto. Eu sou crente, pastor, não estou te falando de crente. Até porque crente, a Bíblia diz que o diabo é crente. E a Bíblia diz que o diabo é crente e o diabo treme. Ele sabe que é a sentença dele. E tem muitos crentes que ele até é crente, mas ele nem treme mais diante de Deus. Ah, pastor, eu sou evangélico. Quem te chama de evangélico é a Veja, é a Rede Globo. Eles é que te chamam de evangélico. Na Praça da Sé teve 200 mil evangélicos. E os bobinhos vão lá e batem palma. Sabe por quê, querido? Porque eu não sou evangélico. Eu não sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Porque em Jesus ele me fez filho. Pelo visto você também não é, né? Você é evangélico. Você é crente. Você viu, querido? Como o diabo te colocou no mente. Que se falar assim, que você é crente, você fala glória a Deus. Se falar que você é evangélico, glória a Deus. Mas se falar que é filho, você fica calado. Porque você não reconhece que você é filho. Você não sabe quem você é. Eu sou filha de Deus. E você tem um DNA, um DNA celestial. Certo. Amém. Deus te fez como filho. Só que você tem de entender que Ele é Pai. E que você tem de entender que você precisa se relacionar com Ele como Pai. Mas o apóstolo Paulo está falando assim, cuidado com essas pessoas. Cuidado que nesses dias vão vir pessoas que em vez de se dar, eles vão te castrar.
Porque o pai, querido, que não circuncida, ele capa. Tem muitas pessoas que, em vez de ser circuncidados, eles estão capados. Isso é sério. E aí, ele não produz mais. Ele não gera mais. Ele até quer, ele até faz esforço, ele jejua, ele faz N coisas, mas ele não gera mais. Porque em vez de ser circuncidado, ele foi capado. Aí o apóstolo Paulo fala outra categoria. Ele fala ali assim, ó, os falsos obreiros. Quem é esses falsos obreiros? Os falsos obreiros, queridos, são aqueles que estão enchendo a igreja de pão. Aqueles que estão enchendo a igreja de pão, e a igreja está fartada de pão. Tem muito pão. Um dia Jesus chegou diante do diabo. E o diabo falou bem assim, ó, para Jesus. Se tu és Deus, transforma as pedras em quê? Pães. O que quer dizer isso? Hã? Por que Jesus não deu nem resposta para eles? Só falou assim. De que Jesus falou para eles? Mas por que ele deu essa resposta? Porque Jesus não pode transformar, querido, a igreja em pão. Porque a pedra é a igreja. A igreja, ela não pode ser transformada em pão. Só que hoje a igreja está se transformando em pão. Quanto que você tem no bolso? Ah, então eu te quero na minha igreja. Seu dízimo é bom? Então eu te quero na minha igreja. A igreja não pode ser, querido, transformada em pão. Esses falsos líderes, eles eram alimentados da igreja. Comia da igreja. O apóstolo Paulo está falando, cuidado. Cuidado com essas pessoas. Outra classe, ele fala assim, acautelai-vos dos cães. O que são os cães? Abra sua Bíblia lá em Isaías 56. Se assusta muito. Viu aí? O 10 fala assim. 56, 10 fala assim. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gosta de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores, são o quê, irmãos? O que está escrito aí, irmão, sua Bíblia? São pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Aqui fala assim, interessante, ó. Cada um procura vantagem própria. Cães, querido. Cães, querido, se alimenta, sabe de quê? Das migalhas que caem na mesa dos reis, dos ricos. A palavra de Deus fala, lá em Lucas, se não me engano, 16, que está falando do Lázaro e do rico. Essa passagem, a Bíblia fala que Lázaro, Jesus chega e está Lázaro e o rico.
E a Bíblia fala que os cães estão lambendo as feridas de Lázaro, na porta do rio. Sabe o que está falando isso, querido? É que esses pastores, eles não trazem cura. Ele nos traz restauração. Eles não mudam a situação. Eles só lambem a ferida. Mas não acontece nada. E se você for ver, querido, Jezabel, quando Jezabel ela foi morta, a Bíblia diz que Jezabel ela chegou num lugar, e os eunucos empurraram Jezabel. E quem comeu a carne de Jezabel? Os cães. Porque cães, eles se alimentam de Jezabel. E o que é Jezabel? Jezabel, querido, hoje para nós, é todo espírito de engano. É tudo entretenimento. É todo tipo de manipulação. É tudo aquilo que quer te manipular. Você me dá algo e eu te dou tanto. Você vem e faz 7 campanhas, não falta nenhuma. E toda vez que você vem na campanha, você tem que trazer uma oferta. Hoje eu vi numa rádio, o líder da rádio, o pastor falando desse hino. Você vem, é uma campanha que nós estamos fazendo. É uma unção para 10 anos de proteção. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Temos que clamar. Aí ele falou sobre justiça. Eu li no Cântico dos Cânticos. Você tem 2 opções. Ou você está debaixo da justiça de Deus. Ou então você está debaixo do juízo de Deus. Não tem outra opção. Ou estamos debaixo da justiça de Deus. Ou então estamos debaixo do juízo de Deus. Bom, pastor, abra sua Bíblia lá em Romanos. Se não me engano, Romanos. Acho que é um. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, querido. 1,18. Olha o que a Bíblia fala, ó. 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Amados, quem que detém a verdade? Hã?